Acho que foi. Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma live aqui pela Cria Brasilis. Hoje nós temos um assunto diferente também. Nós vamos falar de criatividade na cultura negra. E para isso nós temos duas pessoas aqui que aceitaram o nosso convite, que é a Ângela Soligo, e eu falei acho que certo, né? Soligo mesmo. E a Ivonete. As duas são pesquisadoras da área, né? Doutoranda pela Unicamp, pesquisam, estudam ali pela Unicamp, aqui em Campinas, em São Paulo, e vão dispor um pouquinho do tempo delas para conversar com a gente sobre este assunto que é a criatividade na cultura negra. Então, com vocês, a gente tem a Ângela e a Ivonete. Bem-vindas. Obrigada. Boa noite. Eu acho que eu vou começar, e eu gosto sempre de começar qualquer assunto relacionado a racismo, que é a minha área de pesquisa, contando rapidamente um pouco da minha história, não é? As pessoas, quando me veem, perguntam, mas por que essa pesquisadora branca está falando de racismo, não é? Então, eu queria começar contando, a partir da minha experiência no mestrado na PUC São Paulo, na Psicologia Social. Eu já era uma pessoa com um espírito crítico bastante desenvolvido, desde a graduação, mas eu tinha uma visão de mundo e uma visão crítica pela lente branca, que é a lente que marca a nossa cultura hegemônica, né? Que marca a branquitude no Brasil. Mas nós estávamos em 1987 e eu fui conversar com a Fulvia Rosenberg, que sempre foi uma referência no Brasil nos estudos de gênero e raça, e disse para ela, Fulvia, eu queria olhar para a escola na perspectiva da psicologia social. Aí ela disse, olha, se matricula no meu seminário sobre relações raciais e vamos conversando. E eu também queria que você fizesse uma pesquisa de levantamento bibliográfico sobre o que tem na nossa área, né? Na psicologia, na educação, nas ciências humanas, a respeito da criança negra na escola. Então, eu fui fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Fui cursar o seminário e fazer o levantamento. E o que aconteceu foi que no seminário eu tive o privilégio de ter contato com referências na discussão racial no Brasil, como Kabengele Munanga, Carlos Rasenbaum, e também conheci representações de movimentos negros que vinham falando... Não, PUC São Paulo, que vinham falando do racismo e vinham com relatos, inclusive, do sofrimento da criança negra na escola. E eu fazendo o meu levantamento nas grandes bibliotecas de São Paulo, USP, PUC, Fundação Carlos Chagas, aqui na Unicamp, e não encontrava nada na nossa área escrito no Brasil sobre a criança negra na escola. E eu me lembro que eu cheguei para a Fulvia e disse, eu já sei o que eu quero estudar. Né? Eu quero estudar a criança negra na escola. Porque aquele silêncio, aquela ausência da discussão diante dos relatos de racismo, aquilo me tocou profundamente. E aí eu tive que estudar para entender por que no Brasil não se falava de racismo, lá nos anos 80. Tive que entender o que é a ideologia da democracia racial, que nos faz crer que nós somos um país cordial, racialmente harmônico, quando, na verdade, o nosso racismo era um racismo disfarçado, né? Que se praticava, mas do que não se falava. Hoje, a gente vive um racismo mais descarado, né? Nas expressões, nas discriminações, na violência institucional, mas naquela época ainda era um racismo mais velado, mais atuante, dinâmico na sociedade. Bom, eu não defendi o meu mestrado na PUC São Paulo, mas vim para a PUC Campinas, trouxe a temática e fiz o mestrado e o doutorado na PUC Campinas
sobre a questão racial com a Solange Wexler, que me acolheu e acolheu meu tema. E neste caminho, então, de estudar o racismo brasileiro, nas suas formas disfarçadas e nas suas formas mais explícitas, eu fiz 2 estudos para disciplinas da Solange que eu queria contar aqui para falar de criatividade. Um deles foi no mestrado aqui em Campinas, na PUC. Eu estudei as representações sociais nas letras dos Racionais MCs. Racionais, uma banda de rap de referência de consciência negra, e eu fui estudar as letras. Eu fiquei muito impressionada, primeiro, porque as letras são compridas, tem uma riqueza de vocabulário impressionante, né? Boa, e elas contam as histórias de ser negro em um país racista, né? Descrevem com criatividade e uma rudeza lírica as desigualdades. Descrevem mundos divididos. Eu me lembro que no meu estudo eu fui identificando nas letras 2 mundos: o mundo dos brancos, do condomínio, do carro, da universidade, do clube, dos privilégios, e o mundo dos negros, da favela, da rua, do presídio, da falta, da violência vivida cotidianamente, né? Esses 2 mundos descritos de forma poética, mas ao mesmo tempo de uma forma muito direta, muito fácil de entender e perceber, né? Esse modo criativo de mostrar o mundo me tocou profundamente, né? Me fez querer entender mais, me fez querer estudar mais. Um outro recorte que eu quero fazer é de um estudo que eu fiz já no doutorado, sobre perspectivas de futuro de jovens do ensino médio noturno de uma escola periférica de Campinas. Era 1999 e eu contatei uma escola, fui à escola, tive autorização. Eu já era docente da Unicamp e estava quase concluindo o doutorado. E eu propus, então, para 2 turmas, uma de segundo, outra de terceiro do ensino médio, que escrevessem sobre o tema Minha Vida no ano de 2020. Era lá, 1999, né? Então, eu queria que eles falassem de um futuro, mas um futuro próximo, não um futuro ficção científica, né? Mas um futuro em que eles se imaginassem adultos. E como seria esse futuro? Eu disse a eles que eles podiam desenhar e escrever, né? Foi muito interessante que numa das salas, a professora que me cedeu o espaço era a professora de português. Ela me ouviu explicar qual era a proposta, eu distribuí as folhas, e depois que eu me sentei para aguardar, ela chegou perto de mim e disse: olha, não fique muito triste, muito decepcionada, se eles não te entregarem nada, ou se eles entregarem folhas em branco, ou então com apenas 2, 3 linhas escritas, porque eles não gostam de escrever. Eu disse: ok, obrigada. Mas fiquei lá, sentada esperando. Eu primeiro quero contar para vocês que todos, nas 2 turmas, me entregaram textos. Não eram 3 linhas, não eram folhas em branco. Eram textos de 1 página, 2 páginas. Alguns vinham pedir mais folhas, outros pediam
alguns para escrever mais, outros para passar a limpo, textos com coesão, coerência, argumentos, com erros de português, alguns, não muito mais do que muita gente que eu conheço comete, né? Mas textos bons. Então, essa foi a minha primeira alegria de receber, né, tantos textos, tantas escritas. E foi muito interessante quando eu comecei a ler os textos e ver o que aparecia nesses textos. A primeira coisa foi perceber que os textos traziam 3 dimensões de percepção ou de expectativa de futuro. Uma dimensão pessoal, né? O que eu quero para mim, a família que eu imagino, o trabalho, o emprego, mas também uma dimensão do país, de entender ou de tentar imaginar um futuro para o país, e entendendo o país como já um lugar de discriminação, de violência, de desemprego, e umas considerações a respeito do mundo. Então, muitas considerações a respeito da violência, que já se espalhava pelo mundo, das questões ecológicas, ambientais. Então, eram textos de uma riqueza impressionante. Alguns traziam desenhos, outros traziam só textos. Os que traziam desenho traziam desenhos e textos. Foram textos extremamente tocantes. Eu me lembro de ler e chorar quando li alguns. Eles tinham uma qualidade criativa, crítica, impressionante, né? Eles tinham uma poética e uma consciência da realidade muito aguçada, um desejo de ir além, um desejo de transcender. Eu me lembro de um texto de um rapaz negro que escreveu falando da sua vida e de como era difícil pensar um futuro fora desta vida. E ele foi fazendo essa descrição da sua vida, recortando com trechos de uma música dos Racionais. O texto é lindo, né? É muito bonito, é muito realista e poético ao mesmo tempo. Um outro rapaz desenhou uma cidade, uma grande cidade em ruínas, com um desenho daquele cogumelo da bomba atômica, e o título do texto dele era: em 2020 o mundo já terá acabado. Só que aí ele desenvolve o texto em que ele faz uma análise dos problemas mundiais e ao final coloca o que ele desejaria para este mundo, para o seu país e para si mesmo. Então, é muito interessante ver como aqueles textos que tinham conteúdos realistas se apresentavam de uma forma extremamente criativa e poética, né? Essa foi também uma experiência que me marcou bastante. Um outro elemento da minha trajetória, que é mais recente, já docente da Unicamp, já atuando em muitas frentes, não só na pesquisa, mas atuando na luta antirracista, foi uma outra experiência, foi conhecer um jornal que se chama Informaflicativo, que é um jornal produzido em uma escola no Parque Osliel de Campinas, que é uma escola periférica. Esse jornal, ele é uma iniciativa inicialmente do professor Wilson Queiroz,
E hoje eu posso dizer que ele é um jornal da escola. E hoje esse jornal, ele está abrigado também na biblioteca da Unicamp, da Faculdade de Educação da Unicamp. Esse jornal, ele é produzido a partir de referenciais africanos e afro-brasileiros. E ele constitui uma experiência democrática de escrita. Todos da escola podem escrever. O professor, o aluno, o diretor, a merendeira, né? A equipe escolar toda. Então, ele é um jornal produzido a muitas mãos. E todas as mãos têm o direito de estar ali naquele jornal. Nesse jornal se produz conhecimentos a partir de novos saberes, de novas leituras de mundo. Leituras que se expressam de forma escrita, de forma gráfica, a partir de muitos estilos literários. Essa experiência do jornal também é uma experiência muito marcante para mim. É uma experiência de trazer para a escola os referenciais africanos e afro-brasileiros de verdade, não é? Essas 3 experiências, elas me mostram alguns elementos dessas produções, dessas escritas de mundo, de grupos, comunidades negras. Primeiro, a qualidade criativa crítica, né? Eu tenho falado sobre criatividade crítica, né? Que permite, então, análise da realidade, consciência dessa realidade, mas de uma forma que expande modos de ver, né? E modos de expressão, né? Então, essa qualidade criativa crítica, ela tem uma poética, ela tem uma consciência da realidade, mas ela tem um desejo de ir além, de transcender, de ultrapassar aqueles limitantes que o próprio racismo estrutural, institucional, cultural produz ao longo da história e no cotidiano das pessoas negras. Essa criatividade, como arte, como escrita, como música, como desenho, como conteúdos, ela tem, para mim, a dimensão da resistência. Né? Diante, né, desta realidade que é desigual, que é violenta, é violentamente racista, esta criatividade, ela tem a dimensão da denúncia da realidade desigual, não é? Mas ela faz isso produzindo o belo. Ela resiste à imposição de animalidade herdada da cultura escravista, né? Na história do escravismo brasileiro, né, nós vimos o empenho, o intuito, o esforço, as políticas de imposição de uma condição infra-humana para as escravizadas e os escravizados que vieram sequestrados para o nosso país, não é? Então, esta arte, essa produção do belo, ela resiste a essa imposição. Ela esbanja a humanidade e ela delineia outros horizontes, outros mundos possíveis. A branquitude representa a estrutura racista que marca o nosso país, representa a cultura hegemônica no nosso país, representa o modo de funcionar das nossas instituições, da nossa mídia, das nossas referências em geral. A branquitude, né, é a marca daquilo que aprendemos ao longo da vida. Eu, como mulher branca, eu
me constituir com esta marca, né? Entender o racismo me impôs colocar em xeque e derrubar muitas das referências e dos cânones da educação que eu mesma recebi, né? Como mulher branca, eu preciso todo dia aprender com os referenciais da negritude e ensinar, já que eu sou uma educadora, a olhar por essas janelas que nos foram negadas, a todos nós, pela opressão racista, pelo silenciamento, pela negação das vozes negras. Aprender a ser outra, a criar outros, a entender outros possíveis belos. Essa é uma tarefa, hoje, que toda a sociedade deveria se colocar, não é? Nós vemos hoje muita gente se declarar antirracista. E se dizer antirracista é fácil. Ser antirracista é uma tarefa mais profunda, que impõe novas aprendizagens, novos referenciais e impõe enfrentamento daquilo que produziu os nossos confortos, os nossos privilégios e a opressão do povo negro. Eu quero encerrar a minha fala mencionando uma frase que eu ouvi essa semana da Gabi Amarantos, aliás, semana passada, né? Porque já estamos em outra semana. Mas eu ouvi uma frase da Gabi Amarantos que a gente deveria levar muito a sério e tomar como princípio. Ela disse: pessoas brancas, criem seus filhos antirracistas, que nós criaremos os nossos para resistir. É isso, obrigada. Obrigada, Ângela. E aí eu passo direto para a Ivonete, e depois a gente troca um pouquinho, né, no finalzinho, tá bem? Fica à vontade, Ivonete. Boa noite, né? Mesmo que assista em outro horário. O meu papel aqui, eu acho que é ilustrar um pouquinho dessa questão da cultura afro-brasileira e africana, que é um dos objetivos que a gente tem aqui no Mocambo. Eu sou a Guibá, de um núcleo de cultura afro-brasileira e africana, em Presidente Prudente, estado de São Paulo, a mais velha, e já tem muitos anos que eu tive muita vontade de entrar em contato com uma cultura africana e afro-brasileira. A minha infância e a minha adolescência eu não tive essa oportunidade, estudei em escolas públicas e a dificuldade de você lidar com o racismo estrutural nas ambientes escolares sempre foi muito complicado, muito difícil, né? E quando eu me mudei para Prudente, isso se mostrou de uma forma mais intensa, né? Eu vim de São Paulo para cá, partindo do interior, então eu fiz um tour, saí do interior, fui para uma capital, vivi lá durante alguns anos e depois voltei para uma cidade um pouco maior que a minha. Eu sou garcense e eu queria uma cidade um pouco maior onde já tivesse uma universidade. Então, eu vim para Prudente com um diploma já universitário, eu fiz comunicação social na Unesp em Bauru. O meu veículo de pesquisa são os rádios, eu gostava muito de trabalhar com rádio e levei muito tempo para conseguir atuar como nas emissoras de rádio. No jornal impresso também sempre foram muitos nãos, e quando eu cheguei aqui, o não se transformou numa situação limite, né? Eu fui despejada do lugar onde eu morava com a minha filha, e quando eu precisei pensar o que eu ia fazer, e eu vi que eu ia ter que catar lixo na feira para não morrer de fome, eu levei um baque de novo, porque eu imaginei que os baques todos que eu levei na infância e na adolescência não se repetiriam, até porque todo mundo sempre dizia que quando você estuda, quando você se diploma, quando você tem um diploma universitário,
você tem uma dificuldade menor para ter acesso ao mercado de trabalho. E durante a minha estadia aqui, tentando conseguir emprego, eu fiz 73 entrevistas e foram todos nãos. E eu fiquei imaginando o quanto as outras mulheres negras e os outros meninos negros que não tinham tido a oportunidade de estudar, quantos nãos eles receberam e em que momento eles pararam e desistiram. Porque de tantos nãos, uma hora eles não iam ter condição de continuar. E aí, nessa situação limite, eu vi que era necessário construir um lugar de vida e fazer um sistema de enfrentamento a esse racismo estrutural de maneira que a sociedade mesmo da cidade e da região pudesse tomar consciência. Nossa, existe um racismo aqui arraigado e tão profundo e a gente não está notando que ele está aí, né? E essa destruição de vidas por conta desse processo. E foi aí que eu decidi voltar para a universidade, prestei vestibular, fui fazer pedagogia, porque era um ambiente que eu já conhecia. E eu imaginei, acertadamente, que nesse ambiente eu conseguiria sobreviver e fazer sobreviver a minha filha e também, nesse processo, começar, inclusive, a conscientizar professores e professoras com os quais eu ia entrar em contato, desse processo pelo qual eu já tinha passado e que ele não diminuiu por conta do diploma universitário, né? Então, como convencer meninos e meninas que estão numa situação de espoliação que a educação é uma possibilidade quando eu tinha um exemplo próprio de que ela não tinha sido uma possibilidade. E, então, precisava fazer alguma coisa. E durante o curso de pedagogia foram anos de enfrentamento muito duro, porque de fato, entrando em contato com 100% de professores e professoras brancas. Não, minto, tive uma exceção, eu tive um professor negro durante os 4 anos do curso de pedagogia. E a partir daí eu comecei, de fato, a fazer uma divulgação na universidade, saindo de lá, terminando o curso de pedagogia. A gente viu da necessidade de continuar prestando os processos seletivos para entrar no mestrado, porque até então eu já tinha mudado os meus objetivos. Eu tinha um, que era na área da comunicação, e eu vi que não era possível continuar, né? Eu venho de uma área urbano-rural e eu queria trabalhar com a questão da educação ambiental, reciclagem, trabalhar com agregação de valor a esses produtos. E na pedagogia, uma professora da educação de jovens e adultos, a professora Fátima Rota, me fez um desafio. Ela falou: se você não tomar esse tema que você viveu como um tema de pesquisa, que outra pessoa você acha que vai fazer isso, né? E a partir daí eu comecei a pensar, mas por que lado? Que caminho que eu vou tomar para fazer isso? Porque eu tinha percebido já que só o discurso, que só os textos e só a leitura, ela não era eficiente para convencer o racista do seu erro e para convencer as pessoas negras a aprender a valorizar a cultura afro-brasileira e africana, que era algo muito importante. E eu também queria conhecer mais. Como conhecer? De que maneira? Né? Comecei a fazer visita aos museus africanos e afro-brasileiros, né, que tivessem um acervo africano. Então, o Museu Afro-Brasil se tornou um lugar de visitas, pelo menos uma vez ao ano, de fazer um esforço para estar lá, para conhecer isso. E, ao mesmo tempo, eu comecei a participar de algumas feiras e adquirir alguns produtos que me ajudassem a convencer a escola das possibilidades de trabalho dentro da escola e a convencer outras organizações de elaborar oficinas que dessem conta de tratar do antirracismo de uma forma mais dinâmica, né? Para além das músicas, que a gente também sempre usou, mas pensar como que a gente faz um acervo afro-brasileiro e africano. Se são jovens e crianças negras da periferia, que são muito mais impactadas por esse processo de racismo institucional, como é que a gente faz para que essas crianças e jovens tenham acesso a esse conhecimento? Então, foi a partir disso que eu comecei a montar um acervo. E eu ainda trabalhava com a educação de jovens e adultos. Aí a gente tentou uma questão de geração de renda para as pessoas adultas, quando eu consegui vir para essa comunidade onde eu estou até hoje. E a gente foi convidando essas pessoas, não, nós vamos fazer, vamos aprender a fazer, porque é muito legal. Olha que peça bonita que a gente consegue fazer e com material reaproveitado.
A gente vive perto de uma cooperativa de catadores, né, que é a Cooperlix, e mesmo na graduação já tinha sido convidada para fazer uma visita, para fazer um trabalho com os catadores, para pensar numa classe de educação de jovens e adultos para essas pessoas. A gente montou uma classe de educação de jovens e adultos naquele período, enquanto eu estava na formação. Então, eu já tinha entrado em contato com várias pessoas, inclusive com pessoas que na época ainda trabalhavam no lixão, que depois que o lixão foi fechado. Mas eu ainda vivi muito tempo convivendo com essas pessoas que iam para o lixão, levavam as suas crianças, e aí botavam as crianças no meio do lixo, tentava limpar um pouquinho para a criança não ficar tão no meio, né? Mas eu sabia e cheguei a flagrar situações da criança comendo o lixo que os pais estavam catando enquanto aguardava que eles separassem esses materiais todos misturados lá. E a partir daí a gente começou a pensar, não, se tem tanto material reaproveitado, como é que a gente agrega valor a isso e transforma algo que provoca um impacto tão negativo em algo que transforme em positividades? Inclusive para que essas pessoas não tenham que viver nessa situação dentro do lixão. E foi a partir daí que eu comecei a pesquisar, a conversar, conversei com 30 pessoas que faziam artesanato aqui na comunidade, fiz um levantamento estatístico, inclusive, de todas as ruas, de todas as pessoas que pudessem ajudar, de todo mundo que fazia artesanato, convidei, e no primeiro encontro vieram 6 pessoas para me dizer que elas não queriam trabalhar de forma cooperativa, porque elas já tinham encontrado seu jeito de viver, porque era isso, e foi assim um balde de água fria, né? Em toda a expectativa que a gente tinha de tentar trabalhar de uma forma comunitária. E eu fui um dia para frente de casa fazer uma peça afro-brasileira em papel machê. E aí as crianças vizinhas vieram, falaram, deixa a gente fazer também, deixa a gente fazer também. E a partir daí eu falei, olha, então vamos fazer isso, né? Só que vai, conversa com o pai, com a mãe, com a avó, deixa a mochila da escola em casa, e aí segunda-feira vocês vêm. Aí, em fevereiro de 2009, vieram 4 crianças na segunda-feira. Chegou na sexta-feira, tinha 27. Chegou na semana seguinte, tinha 36, todas na calçada. E aí eu levei um susto, porque eu falei, mas eu me preparei para trabalhar com EJA, e vem as crianças, e bem pequenininhas, eu nem fiz a especialização em educação infantil. Mas aí vieram as crianças pequenas. E eu fiquei assim, e agora? Eu faço o quê, né? Porque eu vou ter que aprender tudo, vou aprender ensinando como trabalhar com crianças tão pequenas. E foi aí que a gente criou o Mocambo, né? A primeira peça que eu modelei, eu até deixei ela aqui para mostrar para vocês. Essa foi a primeira peça que eu fiz, é um velho em Yorubá, que é em papel machê, modelado em papel. E eu vi a fotografia num catálogo do Museu Afro-Brasil, eu falei, eu quero fazer essa peça para mim. Tem lindas escarificações, conta a história de um ancestral africano, de um lugar no continente africano, de onde vieram muitos povos escravizados para cá. Então, provavelmente, entre a minha ancestralidade, existe alguém que é desse povo. E eu acabei, a partir daí, reconstituindo, inclusive, a minha história. A história do meu povo, que eu não tive a oportunidade de conhecer, né? E, a partir daí, a gente começou com as crianças. De fevereiro até maio, a gente conseguiu montar um pequeno acervo. Montamos a primeira exposição de artes aqui no Cambuci, com peças minhas e com peças que as crianças tinham produzido a partir de material reaproveitado. Foi um desafio enorme, porque a gente também ainda estava numa situação financeira limite, né? Mas a gente já tinha conseguido sair daquela situação de fome, de pedidos mesmo para poder sobreviver. E eu ainda trabalhava muito, porque eu vendia roupas usadas num carrinho, né? E eu chegava na universidade com um monte de coisas usadas no carrinho, só que o carrinho não passava pela porta da universidade, eu tinha que deixar do lado de fora, pedir para o guarda tomar conta das minhas coisas, e depois eu voltava durante 1h20, porque é longe, eu moro num extremo da cidade, e a Unesp ficava do outro, né? Para eu poder aproveitar a viagem, voltava vendendo as coisas usadas para fazer um dinheirinho e dar conta de manter o projeto funcionando. Nesse mesmo ano, um professor nos ajudou a pensar num edital, responder um edital da Fundação Cultural Palmares, e aí a gente foram mais de 360 inscrições, eu fiquei
cética, né? Será que a gente consegue? Mas nós fizemos uma boa narrativa do que era a cultura afro-brasileira, da importância dela, da atuação que a gente já tinha tido na comunidade, do trabalho na cooperativa, mesmo que não tenha sido um trabalho que tenha surtido um sucesso naquele período, mas teria possibilidade de vir a ser um sucesso através dessas crianças filhas de quem estava nessa cooperativa, né? E a partir daí a gente conseguiu um recurso, e esse recurso possibilitou que nós fizéssemos 7 intervenções de arte e cultura afro-brasileira no mês de novembro desse ano de 2009. Então, a gente construiu uma estátua em tamanho natural do Zumbi dos Palmares, com uma técnica de uso de papel, que é a papietagem, com papel machê, e a peça das crianças e das pessoas adultas, que aí a gente teve um recurso, então a gente contratou, dentre os estagiários, metade de pessoas da comunidade para trabalhar conosco na montagem desse acervo. E aí a gente conseguiu montar um acervo interessante, fazer a exposição na escola, fazer a oficina de máscaras e bonecas étnicas na escola e no CRAS daqui do Jardim Cambuci. E foi a primeira intervenção artística que a cidade teve especificamente com cultura afro-brasileira e africana de uma forma sistematizada, com as pessoas conhecendo qual era o grupo étnico originário dessa peça, como é que ela foi construída, as técnicas utilizadas, e de lá para cá a gente foi construindo o acervo do Mocambo, né? Hoje a gente trabalha com máscaras étnicas afro-brasileiras e africanas, bonecas étnicas. A gente tem uma parte do nosso acervo feito com peças originárias africanas, que a gente compra em feiras, e que a gente também, amigos e amigas que viajam, acabam trazendo para a gente, então a gente tem um bom acervo disso. E uma parte disso virou uma pesquisa, inclusive, para pensar a estética africana, e como é que a cultura ocidental, de maneira geral, se apropriou dessas imagética sem compartilhar o recurso financeiro que veio dela. Aí eu separei uma peça aqui que é tranquilo de você imaginar pela estética dela e pelas cores, né? Que essa peça é minha, fui eu que fiz, com elementos afro-brasileiros e africanos, então tem os búzios africanos, materiais que a gente utiliza, e quando eu vi uma peça parecida com essas cores, num acervo do museu, eu pensei, eu conheço essas cores, eu conheço essa composição. E eu fiquei alguns anos, porque eu não consegui descobrir de imediato. Eu fui conseguir ter a confirmação a partir de um artigo do professor Raul Córdula, que dizia sobre a arte africana e dos fauvistas, de muitos artistas que tinham usado a África e a imagética africana como composição de suas telas. E aí eu comecei a estudar e tentar criar, ou tentar pensar num alfabeto cromático de peças originais africanas, para a partir daí compor as peças que a gente foi fazendo. E percebi que essa peça, por exemplo, quando eu vi o quadro do Picasso, Mulheres de Avignon, que estava todo lá. O alfabeto que eu tinha pensado estava no quadro do Picasso. E aí o meu questionamento era, por que o quadro vale tanto e o artista africano que fez essa peça original, a gente não sabe o nome dele. A peça original é mais ou menos de 1930 e a gente não sabe quem foi que fez. E alguém levou esse vocabulário estético para a Europa, para ele conseguir pintar um quadro que é tão parecido com isso. Né? Então, isso são questões que a gente foi trabalhando e a partir daí a gente começou a convencer as pessoas. Olha, tem uma riqueza enorme dentro da cultura africana que nós temos que aprender a como botar isso à vista. Ela tem que ser rematerializada. Não é mais aquela arte africana, mas é uma arte afro-brasileira que pode possibilitar novos lugares de vida para as nossas comunidades, né? E foi com isso que a gente começou a construir o acervo do Mocambo. Hoje, além da arte afro-brasileira e africana, a gente trabalha com alimentação, com as punks, com a medicação natural. Porque a gente viu também a grande dificuldade que as pessoas têm aqui na periferia de ter acesso a uma medicina de qualidade, a ter acesso a uma terapia de qualidade. Elas não têm. As pessoas não sabem o que é uma psicóloga, porque a psicóloga assistente social para ela é a mesma coisa.
porque ela só vai lá quando ela está em situação de sofrimento tão profundo que ela não consegue nem identificar que ela teria direito a um processo terapêutico antes de chegar nessa situação limite, né? Então, a gente começou a trabalhar também com essa questão do movimento popular em saúde, para poder ter um acervo onde essas pessoas possam aprender a se cuidar, para não chegar nessa situação limite de fome, que a gente sabe como é. E aí, como é que você faz para que as pessoas que estão no seu entorno tenham um canal direto? Precisou? Peça, que a gente vai encontrar uma maneira de você não perecer. Porque em muitas comunidades acaba acontecendo isso, justamente porque quem estuda um pouco mais acaba indo para outro lugar, na ilusão de que a sua negritude não vai chegar primeiro que você. E a gente tem que ter essa consciência. A nossa negritude chega primeiro que a gente, e qualquer ambiente que você frequente, você vai ter que ter uma luta antirracista lá. A questão é, quais as ferramentas que você vai constituir para fazer essa luta antirracista? Sem ser só, primeira coisa. Você tem que saber que você tem um coletivo, que você pode contar com ele. Segundo, que você veio de culturas extremamente ricas e que precisam ser revalorizadas. Então, com essas certezas, é muito mais eficiente qualquer luta que se faça aí nos meios acadêmicos e na sociedade de uma maneira geral. Porque, às vezes, é no postinho de saúde onde acontece um fato que deprime demais alguém e ela não consegue enfrentar. Às vezes é na rua, na maneira como os policiais abordam os meninos negros. Então, a gente tem uma quantidade muito grande de trabalho para fazer, e quando você valoriza a cultura africana e afro-brasileira, esse trabalho tem lastros, né? Ele não é um trabalho solto no ar, ele fica, de fato, firmado como um acordo de possibilidades. Então, acho que é um pouco do que a gente tem feito nesses anos aqui no Mocambo. A Ângela é minha orientadora no doutorado na Unicamp. Eu saí daqui de Prudente e prestei lá. Eu achei que eu fosse ficar de novo, né, numa tentativa feroz, porque eu prestei 23 vezes para entrar no mestrado. E aí eu falei, nossa, vai ser uma batalha de novo, porque eu estou indo para um outro ambiente onde eu não sou conhecida. E aqui eu não entrei justamente porque eu era conhecida, né? Então eu me tornei uma pessoa não grata. E aí eu precisava ir para outros lugares para sobreviver. E foi muito bacana, porque no primeiro processo seletivo que eu prestei, eu consegui entrar. E uma surpresa para mim, para os coletivos onde eu milito, né? Porque foi uma grata surpresa não ficar nessas tentativas. É extremamente desgastante o processo de não ser, estar na tentativa de. Né? E aí, quando você entra, facilita enormemente o planejamento da vida, da atividade, da vida da gente imbricada com a vida da comunidade. Então, dá uma tranquilidade para você fazer um planejamento estratégico das ações que a gente faz, das cotidianas, do futuro, mais próximo de um futuro mais longínquo. Eu acho que era isso, a contribuição. A gente vai ver se tem pergunta, alguma coisa do tipo. Que ótimo, né? Eu acho que penso que foi uma apresentação muito enriquecedora para a gente pensar a criatividade, pensar as várias possibilidades, né? Às vezes a gente fica muito num campo só pensando com as mesmas pessoas, então eu penso que é sempre ótimo trazer essa oportunidade de discutir com pessoas que a gente não conhece, né? E aí tem duas coisas que eu gostaria de perguntar para vocês, juntando aqui algumas falas que teve, né? Tem aqui o Décio mandando um abraço de Goiás para vocês. Pessoal bastante de São Paulo, Solange está por aqui, tem bastante gente, a Lidiane, a Tati, e eu gostaria de perguntar, primeiro, acho que primeiro uma questão mais de exemplificar, né? Me perguntaram aqui se a Ivonete pode dizer só o que é Aguibá de Mocambo, porque nós não falamos, né? Nós deixamos nas redes sociais e não falamos, então, para quem não conhece... eu recebi umas 2 perguntas aqui no inbox do Facebook perguntando o que é isso, que eles entenderam que é algum tipo de cargo associado a uma associação específica, mas não entenderam o que era. Então, a gente faz parte do Movimento Negro como sujeito, né? E somos filiados a um grupo do Movimento Negro Nacional, que é os APNs. E quando a gente entra no movimento negro como sujeito,
você começa a avançar para um movimento negro que tem uma ancestralidade no continente africano e na diáspora africana, e a partir daí a gente vai adotando nomenclaturas que são originárias do continente africano. No caso, Agbá é um termo do Yorubá ou do Nagô, né, que significa mais velha. Então, eu sou a pessoa que começou um processo, e que quem veio depois de mim, porque a gente começou um processo. Então, tanto aqui no Mocambunizinga, que iniciou a partir do acervo que eu fiz, como no coletivo Mãos Negras, que eu também sou a mais velha do coletivo Mãos Negras até hoje, né? Continuo lá como coordenadora, trabalho com a formação de quem está chegando, dos mais novos, e a gente chama os mais novos de Kekere, que são pessoas mais novas que a gente, que também é um termo em Yorubá. Então, a gente adota essas nomenclaturas, e todos nós, tanto os Kekeres como Agbás, nós somos malungos e malungas, porque a gente faz parte de um aglomerado afrocentrado, que trabalha com afrocentricidade, e cuja base de trabalho é, de fato, a cultura africana e afro-brasileira. E modos de vida que respeitem as comunidades originárias do Brasil. Então, todas as atividades que a gente vai fazer, a gente pede licença para os povos da terra, porque é essa ancestralidade da terra que nos recebeu e que salvou as nossas vidas, né? Foram as indígenas que nos ensinaram a fazer partos aqui, a coletar as ervas para que a gente se alimentasse, as ervas que servem para medicamento, as pedras que servem para fazer limpeza espiritual. Então, é essa ancestralidade indígena a quem a gente deve a nossa vida. Então, a gente também tem essa prerrogativa de respeitar as mais velhas daqui. Então, quando chega uma mais velha indígena, e às vezes uma mais nova, a gente presta reverência para essa pessoa, porque a gente está usando um espaço indígena. E essa ancestralidade permitiu que aqui nós vivêssemos e sobrevivêssemos, né? Então, a gente tem alguns ritos que eles estão para além da religiosidade, são mais profundos, né? Tem a ver com essa ancestralidade comum, e às vezes uma ancestralidade que não foi comum, mas que se encontrou num espaço diaspórico. Interessante, num respeito do existir mesmo, né? Me parece. Muito legal. E aí também me perguntaram aqui se vocês podem dizer, primeiro eles elogiaram bastante o tema, né? E estão perguntando se vocês podem dizer o que foi mais desafiador, né? Porque a gente falou bastante, e a gente fala no geral, né, de uma ou outra dificuldade, mas o que vocês entendem que não está na grande mídia, que não é discutido, e que vocês, quando foram lá, falaram assim, poxa vida, eu não tinha nem pensado nisso, ninguém nunca tinha me dito, e foi isso que aconteceu. Quer falar primeiro? Quer que eu fale, Ivonete? Eu acho que fala você, já falei. Bom, no meu caso, que comecei a tentar estudar o racismo em 1987, a primeira coisa desafiadora foi encontrar fundamentos na psicologia para estudar o racismo, porque não tinha produção quase brasileira. Então, eu tive que estudar de fontes de outros países, né? Não só dos Estados Unidos, mas eu fui estudar texto produzido na Holanda, na Itália, no Japão. É claro que Holanda e Japão eu li em inglês, né? Porque eu não leio holandês nem japonês, mas a primeira coisa foi buscar referências. E é claro, eu tive que buscar as referências da sociologia, da antropologia, da história, não é? Então, a primeira dificuldade era essa. A outra dificuldade a enfrentar, que é perversa, foi a resistência da própria academia. Eu me lembro quando eu comentava que eu ia estudar racismo na escola, eu tive colegas, como tive até professores, que me disseram: para que você vai estudar isso? Vai estudar outra coisa. Para que você vai mexer nesse assunto? Não, não sei o quê. Assim, eu passei por um período em que as pessoas tentavam me fazer desistir, não é? Então, isso também era difícil, né? Mas eu sou meio teimosa, então eu dizia, quanto mais diziam não, mais eu dizia sim, né? Eu acho que esse também é uma dificuldade.
Uma outra dificuldade é fazer a pesquisa em si. Porque quando você vai falar de preconceito, de racismo, nas escolas ou fora delas, ninguém quer falar disso, não é? Então, fazer a pesquisa demanda a produção de um instrumento de natureza projetiva, né? Demanda um aporte sofisticado para você conseguir fazer a pesquisa, né? Então, acho que são vários obstáculos que você vai enfrentando, não é? Por décadas, as políticas de financiamento à pesquisa não olharam para a discussão racial como um tema que valia a pena. Então, você sabe que você vai fazer pesquisa sem dinheiro. Então, vejam quantos são os desafios, não é? O tempo todo você vai enfrentar pessoas que vão tentar desqualificar os seus estudos, o seu discurso. Então, são de muitas naturezas. E olhem que eu sou branca, né? Então, alguns desafios eu enfrento, outros, os meus orientandos e orientandas negros enfrentam estes e mais a desqualificação do discurso por serem pessoas negras. Então, acho que os meus desafios são a negação do tema, do conteúdo. O desafio das pessoas negras é a negação do tema e delas mesmas. Aí eu acho que a Ivonete pode falar mais do que eu, né? Aliás, antes que a Ivonete fale, gente, é uma honra ter a Ivonete como orientanda. Eu aprendo muito com ela. Bacana. Eu acho que assim, uma das coisas que eu sempre ilustro, né, para os meus amigos e amigas é que nesse percurso de tentativa de furar o bloqueio acadêmico, chegou uma hora que eu comecei a pensar, esse furar esse bloqueio não é mais para mim, são para outras gerações, porque foram tantas tentativas que eu fui envelhecendo nesse processo, e aí, dependendo da idade, você não consegue mais fazer os processos seletivos, porque vai ficando difícil para você. Então, tem muita gente que, quando eu prestei a primeira vez o mestrado, que eu ajudei ensinando como é que era a burocracia, que hoje já é livre docente, já está lecionando faz muito tempo, né? E porque a pessoa não conseguia nem entender o edital, e aí eu sentei junto e ajudei, e nesse processo eu fui ajudando muita gente que entrou. E hoje, às vezes, eu encontro essas pessoas, né, que a gente contribuiu de alguma maneira, explicitando. A prova de língua sempre foi uma barreira muito forte, então muita gente tinha uma dificuldade enorme com as traduções, e aí a gente foi ajudando, e isso contribuiu muito para que eu também tivesse que ler muita coisa de outras áreas, às vezes para contribuir num processo, né? E chegou uma hora que eu conseguia entrar aqui, mesmo quando na banca de entrevistas me disseram que não tinha ninguém que pudesse me orientar quanto ao conteúdo, que eles poderiam me orientar quanto à metodologia, porque, de fato, não era possível, não tinha ninguém que pesquisava esse temário na universidade, né? E eu acho que foi um desafio para todo mundo também, porque, de fato, era extremamente necessário, e a universidade me acolheu não porque quis, e sim porque estava batendo tanto caso de racismo na porta dela, e isso estava ficando tão feio que era um demérito não ter ninguém pesquisando esse temário de uma forma sistematizada dentro dela, né? Então, até nesse momento, você que fez um esforço tremendo é usado como rolha de canhão, né? Não foi por conta do esforço que a gente tinha do trabalho, nem nada, e sim para você ficar na frente de toda uma grita institucional da Secretaria Municipal de Educação, da Estadual de Educação, com muita gente querendo, o que a gente faz, e até hoje, esse atendimento eu continuo fazendo como voluntária, o que é um baita de uma injustiça social, né? Porque eu tenho qualificação para fazer um monte de trabalho, mas eu não tenho quem me remunere para fazer o trabalho que eu faço. Então, hoje, depois de algum tempo, a gente tem uma bolsa e eu preciso compartilhar com várias outras mulheres negras para a gente poder, juntas, construir uma diferença para os seus filhos e netos. Então, eu sempre lembro de uma figura das mulheres negras
que eram escravizadas e que juntavam moedinhas, e foi esse dinheiro que compôs o primeiro recurso da Caixa Econômica Federal no Brasil. Não foi o empresário que fez a Caixa. Quem fez a Caixa Econômica Federal foram essas escravizadas, que juntava seu dinheirinho e se ela deixasse em casa, alguém ia roubar, alguém ia levar embora. Então ela botava lá na Caixa, no nome dela, para o neto receber, para o neto comprar a alforria dela. Então até os bancos no Brasil foi feito com capital de escravizada. E isso é algo fundamental para a gente pensar hoje o que a gente vai construir para essas crianças que estão vindo. E não há outra maneira de fazer. Por mais que a gente faça uma tentativa, o racismo no Brasil ele é muito perverso. Quando nos Estados Unidos, já no final dos anos 1800, você já tinha universidades segregadas, mas você tinha universidades para negros, olha quanto a gente demorou para conseguir acessar a universidade. E esse é um caminho que a gente não vai conseguir, porque toda vez que você chega, tem uma medida de quebrar suas pernas e de fazer com que você saia. Então, a nossa grande preocupação hoje é como manter esses meninos e essas meninas negras estudando numa ambiência que não os mate, porque a gente tem notícia de meninos e meninas negras que, depois de um sofrimento incrível, se matam por conta do racismo institucional que elas encontram dentro da universidade. E aí, sem os coletivos, é impossível ancorar o desejo que essas pessoas vão ter para mudar, né? Então, acho que o grande desafio que a gente enfrenta hoje, primeiro, é a ausência de financiamento para os projetos que a gente tem, e são projetos que salvam vidas, que mudam a vida das pessoas, a gente não tem acesso aí. É sempre extremamente complexo para você conseguir. A demanda de trabalho é absurda, porque você precisa fazer trabalhos assim dos mais variados e ser extremamente competente com todos eles, né? Porque quando uma pessoa erra, uma pessoa branca erra tranquilo, mas se a gente cometer um erro, e se esse erro for um erro considerado grave, é terrível, né? Não é porque você é humano, é porque você é preto, e aí já estavam esperando que você ia errar. Então, é sempre uma necessidade de trabalho, de estudo, muito superior a outras pessoas para você dar conta desse racismo estrutural. Precisa de uma ancoragem psicológica muito forte, não é possível você fazer isso sem que um grupo te ajude e te ancore para você poder ter sanidade, inclusive para você pedir socorro quando as pancadas são grandes demais, né? Então, é sempre necessário pensar nessa questão dos coletivos e do grupo que te dê apoio em vários momentos, né? Em momentos, inclusive, que a gente fica meio perdida, porque tem tanta coisa que você fala, nossa, e agora? O que eu vou escolher? Você precisa parar, centrar o seu pensamento para poder dar conta de fazer isso, né? Ivonete, eu acho que você tocou numa coisa bastante interessante, né? Porque você diz, há muitos momentos em que as pessoas precisam de um apoio psicológico, né? Elas estão em sofrimento e elas precisam de apoio. Isso remete a uma questão que hoje é cara para a psicologia, que é o fato de que a psicologia não prepara para o enfrentamento e para o trabalho a partir de uma referência antirracista. A nossa psicologia ainda é hegemonicamente branca, europeia, estadunidense, heteronormatizada, masculina. Então, a formação em psicologia é um problema, né? Eu tive uma orientanda, a Tatiana Gomes Espinha, que estudou exatamente a formação em psicologia olhando para a questão racial. E o que ela encontra nos currículos, ela fez uma análise de projetos pedagógicos do país. O que ela encontra é o que ela não encontra, não é? A discussão da questão racial. Então, isso que a Ivonete coloca, remete a uma questão para a psicologia, né? Como é que a gente forma psicólogos e psicólogos que sejam preparados para olhar a questão racial, para pensar nela criticamente, não para reproduzir uma cultura que desqualifica e uma ciência que desqualifica a negritude, né? Esse tem sido um desafio, e um desafio muito grande, porque a nossa psicologia ainda é
hegemonicamente branca e masculina. Sim, me parece que a gente, no início, né, a psicologia é uma ciência recente no Brasil, também recente como profissão, né, a gente está ali datando de 1960, mas me parece que a gente ficou muito no início, nessa coisa da referência externa, e nós também temos pouco de incentivo, me parece, para fazer isso internamente, né, e à medida que você vai tendo menos bolsas de pesquisa, que agora com essa nova política reduziu algumas bolsas de pesquisa, isso vai piorando. Eu penso que algumas pessoas têm alguma dificuldade ou de enxergar o problema, ou de fazer como vocês duas, ir lá com todas as dificuldades que tiverem, e enfrentar isso e entender que há importância de se pesquisar. Outro dia eu vi até uma live de um outro rapaz, eu não vou lembrar o nome agora, uma hora que eu lembrar eu coloco aqui nos comentários, e que isso se faz mais do que necessário o estudo e a discussão, né? Fica numa coisa muito do politicamente correto e a gente não diz. Nos Estados Unidos, acho que eles têm menos que 10% da população, se não me engano, como população negra. No Brasil, a gente tem mais da metade, né? 52%. Oi? 52%. Então, e se a gente pensar que a questão do racismo é impensável em qualquer lugar, no Brasil, que é tão miscigenado, é completamente surreal isso, né? Mas que acontece muito forte ainda nos dias de hoje. Acho que a mesma Ângela comentou isso no início da fala dela. Antes parecia que ficava uma coisa ali meio velada, e agora parece que as pessoas acham que tem uma licença para falar o que quiser, acham que a democracia é fazer e falar o que quiser em qualquer espaço. A gente precisa pensar isso. Meninas, a live de vocês foi enriquecedora demais. Eu acho que a Ângela veio aí com uma coragem, né, desde a década de 1980, de bater aí e falar assim, olha, a gente está em 2020, pelo menos 40 anos, Ângela, quase isso, né? Isso. Então, não é pouca coisa, né, para estar pesquisando sobre o tema, para estar enfrentando, e tudo que você achou, inclusive, como você falou no início, uma mulher branca pesquisando o racismo no Brasil, e eu não vou nem falar de você, Ivonete, eu estava aqui, enquanto vocês falam, eu vou baixando o olho aqui, porque eu vou escrevendo algumas coisas, e eu pensei, eu falo que ela teve enfrentamento, resiliência, resistência, o que eu não achei, então fica com todos esses adjetivos, porque eu não sei nem o que te dizer de todo o trabalho que você expôs, né, eu só fiquei com uma dúvida, você falou Cambuci aqui em São Paulo, ou lá em Presidente Prudente? Não, o nosso bairro também chama Cambuci, mas é em Presidente Prudente. Eu já fui atrás das sementes do cambuci para plantar as árvores aqui, porque as pessoas aqui da comunidade nunca viram uma árvore de cambuci. Que lá no cambuci da cidade de São Paulo é muito comum você encontrar essa árvore no meio das vias, né? Você tem essa árvore lá. E a gente vai uma hora encontrar sementes do cambuci para plantar aqui na comunidade. O Jardim Cambuci aqui de Presidente Prudente. Aqui a gente está a uns 700 quilômetros da capital, mais ou menos. Tá. Então, todo o seu trabalho é feito aí em Presidente Prudente? Sim, o Mocambo fica aqui, mas a gente é ligada a uma entidade do Movimento Negro Nacional, e a gente também faz alguns trabalhos fora, quando as pessoas convidam, né? A gente terminamos agora na semana passada um curso antirracista pelo coletivo Mãos Negras, e a gente teve pessoas inscritas do Brasil inteiro, uma brasileira que está nos Estados Unidos e que precisava estudar sobre o racismo, porque no mestrado dela começaram a perguntar, escuta, e como é no Brasil? E ela não sabia responder, porque durante a universidade aqui ela não aprendeu nada sobre a questão da cultura brasileira e africana. Então ela se inscreveu para fazer a formação, e a gente terminou os 8 encontros, agora está na fase de fazer o certificado de todo mundo que participou, né? Foi uma surpresa, mais de 260 pessoas se inscreveram, e aí a gente não tinha capacidade de dar conta de todo mundo, mas 80 fizeram o curso, né? Então, existe aí muita gente querendo saber de uma forma organizada, séria, né? Porque não é tranquilo você participar de 8 encontros online, mas existe muita gente querendo estudar de uma forma sistematizada, e nem sempre você encontra pessoas dispostas a trabalhar. E normalmente os meninos e meninas negras que querem estudar não têm condições de pagar um valor alto por um curso, né? A gente soube de um outro aí que
foi aberto por um grupo de pessoas e R$ 3.000 um curso, né? E aí a gente ficou imaginando como assim, como é que os meninos e as meninas vão conseguir pagar um valor desse por um curso antirracista? Quer dizer, a gente já sabe que quem vai conseguir pagar não são as pessoas que precisariam desse poder para poder dar conta do seu curso de uma forma mais equitativa, né? Porque há uma diferença muito grande quando você conhece. E para você poder se tomar de coragem para não desmontar, né? Porque as aulas racistas que a gente recebe às vezes ele está tão escondido que você fala, nossa, como é que eu vou abordar isso agora, né? E quando você tem um coletivo, você não dá para ficar o tempo inteiro no enfrentamento na sala de aula. Então tem que ter sabedoria para lidar. E nem sempre o menino e a menina mais jovem construiu essa sabedoria, justamente porque foi alijado do conhecimento. Aí a gente precisa pensar como é que ajuda, o que a gente pode fazer, de que maneira você atua. Então a atuação ela precisa ser muito bem organizada, porque não é tranquilo e às vezes as conquistas legais que a gente tem, elas não reverberam na prática cotidiana. Eu acho que aí esse meio de campo é uma atuação muito importante, né? Como é que você faz reverberar na vida cotidiana a legislação que foi conquistada com tanta luta pelo movimento negro de maneira geral, com o apoio das instituições e de algumas pessoas dentro delas, né? Não é sempre a instituição inteira que apoia, são algumas pessoas que estão ali dispostas a ajudar e que fazem esse apoio e que aí você consegue avançar. E entender que por trás de toda essa luta você tem tempo de vida, você tem vidas perdidas, né? Você tem tantas coisas. A Solange está aqui lembrando a gente, se você não tem nenhum link para poder divulgar tanto o curso quanto esse espaço onde vocês fazem as exposições, o trabalho de vocês, que é um trabalho tão rico, né? Para a gente não divulgar aqui. Eu tenho o meu blog, que é Ivonete Afroarte. Tá. Eu te mando o link já, dá para você colocar aí. Eu acho que eu já até te mandei, tem no seu WhatsApp o link do blog. Isso, tem lá. E tem o Facebook e o Instagram do Coletivo Mãos Negras, tanto um como o do Coletivo Mãos Negras, tem inclusive o material dos 8 encontros que a gente já deixou postado num drive, né? A gente vai rever alguns textos que foram escritos por nós nesse calor aí da discussão, então vai precisar de uma revisão ortográfica, alguma coisa assim para melhorar, mas o material está lá, e aos poucos a gente vai fazendo a revisão e mudando para o material de qualidade, e a intenção é publicar um livro com essa experiência mais acadêmica, desse curso, desse último curso, mas a gente está montando aí agora para outubro, uma exposição local que vai acontecer na rua e nos carros, por conta do afastamento social, mas ela vai ter também uma versão online. E aí a gente divulga uma parte desse acervo, uma parte do trabalho que a gente faz com a comunidade, com essas mulheres, para a geração de renda, vai virar instalações artísticas, né? Então elas vai estar na rua, nos muros das casas, na comunidade, e a gente vai filmar isso para fazer um roteiro online para divulgar uma parte dessas atividades que a gente está fazendo, que tem a ver com o meu doutorado. Essa questão da geração de renda são a pesquisa com 10 famílias lideradas por mulheres negras, e algumas dessas mulheres trabalham com a gente com a geração de renda. Agora, cada um no seu lugar, a gente não se encontra mais aqui no Mocambo, mas uma vez por mês a gente marca, a gente leva o material, pega a produção do mês anterior, faz as instruções tudo por escrito e depois fica no WhatsApp conversando para que a gente continue dialogando e elas continuam trabalhando, né? E aí elas recebem uma bolsa mensal por esse trabalho e outras ajudas que a gente consegue no município, às vezes cesta, às vezes uma cesta ecológica, outros materiais que elas necessitem, a gente faz campanha para conseguir minimamente assessorá-las nesse processo de sair, muitas vezes, de uma situação de aviltamento, que seria muito complicado para elas saírem só. Então, o grupo e o coletivo ajuda nesse processo de enfrentamento, às vezes com as suas famílias, né? A maioria são famílias interraciais, e existem algumas famílias que são inteiramente negras,
E a tez da pele no Brasil ainda influencia muito na questão das oportunidades, né? Então, essa questão do colorismo é algo muito importante para a gente conversar e discutir, para entender como é que o racismo brasileiro funciona. Ele é subreptício, né? Ele é perverso, porque ele ataca um aqui, mas na hora que interessa ele ataca o outro também. Então, são questões assim muito sérias para a gente compreender. E tem que acompanhar com pesquisa, acompanhar com muito afeto. A escuta dessas pessoas precisa ser de muita qualidade, com muito cuidado, com muita atenção. E ao longo de anos, não dá para ser só no momento da pesquisa, né? Por isso que precisa ter um compromisso com elas, para que a gente estava antes, está agora, mas a gente vai continuar. Então, isso é fundamental para pensar numa proposta antirracista que se efetive para outras gerações, como fizeram as nossas mais velhas, né, que guardaram um dinheirinho para libertar os netos. Tá certo. Eu deixei aqui o link do Afroarte, então faltou só o outro, se mais para frente você tiver o do curso ou qualquer outra coisa, a gente vai divulgando por aqui. E a Ângela já podia laçar você para um pós-doutorado para fazer um documentário, né, Ângela? Pois é, ela precisa terminar o doutorado e com certeza o pós-doutorado pode ser um documentário, ia ficar lindo. Faz uma arte aí nessa linguagem mais de cinema, né? Quem sabe ainda ganha um prêmio, né? E traz pelo menos uma visibilidade maior para o trabalho, para a comunidade. A vida é fazer encomendas de pesquisa, já vira um pós-doutorado aí o restante do... Assim eu espero. Não é? Meninas, muitíssimo obrigada, de verdade, pelo tempo de vocês, pelo conhecimento, né? Tem alguns comentários aqui, algumas coisas eu fiz para vocês, outras, se vocês quiserem, fica aqui no nosso perfil do Facebook, fica à vontade. Eu aproveito, inclusive, para reafirmar, né, que a gente costuma divulgar tudo isso pelas nossas redes da Cria Brasilis, mas para quem não nos conhece direito, dá uma olhadinha ali no nosso site, que é criabrasilis.org.br, e todas as nossas mídias sociais eu costumo deixar aqui, eu deixei hoje também para as pessoas darem uma olhadinha. Eu marquei a Ângela em alguma delas, eu acho que eu não encontrei a Ivonete, mas se eu encontrar depois Ivonete Alves no Facebook também. Né? Então, eu vou dar uma olhadinha também. De novo. Isso. Vou dar uma olhadinha de novo para marcar. E aí, aproveitar para convidar todos vocês que estão nos assistindo para a nossa próxima live. Elas costumam acontecer toda segunda-feira, às 19 horas. Semana que vem a gente tem já confirmado Regina Lara e Estela Mares para falar um pouquinho sobre arte com a gente, aproveitando aí, fazendo um gancho do que a Ivonete estava comentando aqui, das instalações artísticas que eles estão pensando em fazer por lá. Tá bem? Vocês querem comentar mais alguma coisa? A gente pode fechar. Acho que podemos fechar, acho que agradeço o espaço e se eu puder dar uma sugestão para as pessoas, estudem História da África. Exijam nas escolas que se ensine História da África. Com certeza, estudar a História da África muda o modo como a gente olha para o mundo. É isso. Obrigada. Obrigada para todo mundo, gente. Muito obrigada. É bem bacana a gente fazer uma retrospectiva, né, do que a gente conquistou nesse período. A tranquilidade, inclusive, para hoje conseguir planejar o futuro, apesar de todas as questões no entorno. Às vezes as pessoas, nossa, mas né, essa pandemia, eu falei, olha, gente, isso é mais uma onda. A gente sempre viveu assim, né? A comunidade negra, de maneira geral, a gente sempre morre mais que em todas as guerras, né? Sempre é assim. E aí, quando a situação entra em crise para todo mundo, é um momento de você sensibilizar as pessoas para o que é viver constantemente em crise. Então, a pandemia trouxe para todo mundo a democratização do terror que o povo negro sempre viveu. A gente nunca teve nenhuma fase áurea. Todas as nossas fases são assim, de enfrentamento, de trabalho coletivo, de planejar a muito longo prazo, porque no imediato é sempre muito difícil, né? E não é tranquilo para as nossas crianças aprenderem que elas já nascem com uma marca da desigualdade. E que para isso precisa ter um grupo forte para que elas deem conta de vencer tudo isso muito bem, né?
Então, não é nada tranquilo, mas, ao mesmo tempo, a gente é sobrevivente de muitos genocídios. E, como sobrevivente, a gente dá conta de ajudar quem está passando agora por esses processos de crise e que não tinha a expertise de viver com ela, né? Então, acho que, como negra, como mulher negra, a gente tem muito a ensinar e também tem muito a aprender com outras pessoas que passaram por outras situações, né? E que vivem de uma outra forma. E, às vezes, é de uma forma que a gente também gostaria, viu, de viver. Então, é isso, né? É democratizar um pouco mais o que é de bom, o que é de belo, também com as nossas crianças e jovens, onde eles estão, que são nas comunidades periféricas, na área rural, nos quilombos e nos mocambos por aí, né? Obrigada para vocês da CRIA e tudo de bom para vocês, tá? E aí, Muito tomara obrigada. que o ano que vem a gente faça isso presencialmente, né, Ângela? Vai ser ótimo. Isso, faremos. Um congresso da CRIA Brasilis que está no forno. Quem sabe a gente não tem aí uma mesa, né, uma atividade específica que a gente possa falar e que você possa, inclusive, trazer essas peças, né, que vocês possam ajudar a gente a entender um pouco melhor. A Ângela pega no pé da Ivonete, faz com que ela publique tudo isso para a gente ter acesso à informação, não é? Para não ficar igual a Ângela, que foi pesquisar e não tinha nada escrito a respeito. A gente precisa, de alguma maneira, formalizar essas coisas para que as pessoas conheçam, para que as pessoas tenham acesso, não é isso? Gente, muitíssimo obrigada de verdade. A gente vai ficando por aqui hoje. Como eu falei, lembre de olhar as nossas redes sociais, se puderem, nos sigam por lá. Nesse link estão todas as nossas redes sociais, inclusive do YouTube, e a gente se encontra aqui na segunda que vem. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.